Peraí. O Mickey tá matando pessoas por aí. O Mickey, aquele Mickey, será? Fica por aqui então que nós vamos falar sobre The Mouse Trap. A diversão agora é outra. Um filme de terror cujo protagonista ou figura principal, talvez não protagonista, é o próprio Mickey, numa versão um pouco diferente. Fica aí então que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Guia de Terror. Eu sou André Cavalini, criador, editor e apresentador desse espaço, e hoje quero falar com vocês sobre o filme The Mouse Trap. A diversão agora é outra. Uma versão do Mickey Mouse assassina que vai chegar em breve, de graça, ao streaming brasileiro. Eu vou falar mais sobre tanto o filme quanto a estreia dele aqui no Brasil, de graça, tá? Então fica aí, se você está a fim de assistir esse vídeo e saber um pouquinho mais, aproveita e compartilha com seus colegas, com pessoas que você acha que vai gostar, deixa sua curtida e comenta, caso você ache que faltou alguma informação ou você quer saber mais, ou você quer ver outras coisas aqui sobre esse mesmo assunto. Então fica aí que vamos falar sobre The Mouse Trap. Bom, a primeira coisa interessante a falar sobre The Mouse Trap é que ele é uma adaptação livre de uma história do Mickey, que caiu em domínio público. Tá, o Mickey Mouse é um personagem patenteado. A marca Mickey Mouse pertence à Disney. Então, em nenhum momento você vai ouvir as pessoas admitirem ou falarem claramente que é o Mickey Mouse, aquele Mickey Mouse de calça vermelha, de short vermelho, que faz os desenhos animados até hoje da Disney. Você não vai ver relação nenhuma. Porém, o filme Steamboat Willie, o Vapor Willie, que foi criado nos anos 20, perto dos anos 30 ali, se eu não me lembro exatamente se é 1926 ou 27 ou 28 por aí. Ele entrou em domínio público a partir de 1º de janeiro de 2024. Ou seja, tudo aquilo que faz parte, personagens, história, música, tudo aquilo que faz parte desse curta-metragem Steamboat Willie, que o Walt Disney fez nos anos 20, a partir de 1 de 2024, passou a ser aberto para qualquer pessoa usar. Ah, isso quer dizer que eu posso usar o Mickey para tudo que eu quiser? Não, não é verdade isso. O que acontece é que tudo que tem neste filme, neste curta-metragem, caiu em domínio público. Desse modo, se você utilizar o personagem Mickey, que está ali naquele filme especificamente, ou outros personagens ou situações, você não tem mais que pagar royalties ou direitos autorais para a Walt Disney Company, que é a dona do personagem Mickey. Então, o pessoal que fez The Mouse Trap, que é o nome em português, o nome original ou é The Mouse Trap, ou é Mickey Mouse's Trap, que é o nome original em inglês. Eles pegaram esse curta-metragem, pegaram um rato assassino e inspiraram-se no Mickey que está ali, né? Então, criou-se toda uma polêmica, né? Por que que fizeram isso? Qual o objetivo? Enfim, é, qual relação teria com a Disney esse filme? E logo na abertura do filme, The Mouse Trap, já existe um disclaimer ali, uma declaração da produção do filme, dizendo que não há qualquer relação com a distribuidora Disney, não há qualquer relação com o Walt Disney Company e seus afiliados, não há qualquer relação com nada que tenha a ver com o personagem original. É simplesmente um personagem de um rato, especificamente, que está em domínio público. Então eles aproveitaram para poder construir algo polêmico e conseguiram, né? Então o filme em si não tem nada de referência a nenhuma história da Disney. Então, é apenas o rato mesmo que está ali. Vamos falar sobre o filme, então, sobre The Mouse Trap, a diversão agora é outra. Esse filme estava programado para sair no Brasil e no cinema o ano passado, 2024. Porém, na época que o filme foi preparado para ser lançado, para chegar aos cinemas, a concorrência das salas era gigante. Então, a distribuidora do filme, que é a A2 Filmes, optou por segurar o filme e não queimar ele em 3, 4 salas apenas para um futuro lançamento. Depois, decidiu-se que esse filme seria lançado diretamente no digital,
Ou seja, ele iria ser alugado, ele ia para plataformas como Prime Video, o Claro TV+, a Apple TV, enfim, Microsoft, vários outros canais em que você pagaria lá uma taxa de cerca de R$ 15 para alugar The Mousetrap e assistir na sua casa. Só que depois disso, o tempo foi passando e a empresa decidiu que a melhor estratégia seria utilizar esse filme, que tem uma certa expectativa para ele chegar aqui no Brasil. Muita gente já assistiu esse filme de forma ilegal, de forma alternativa, sem julgamentos. Você faz o que você quiser da sua vida. Porém, oficialmente, para você alugar em uma loja digital brasileira, tal, o filme não estava disponível ainda. E aí, a empresa pensou: poxa, eu tenho um canal de filmes no YouTube de graça, chamado Filme Plus. Isso é há 2 filmes pensando. Eu tenho este canal, estes canais, porque são vários canais, tem um principal e outros derivados. Eu tenho um canal lá com mais de 2.400.000 inscritos. Por que não dar este filme para eles assistirem? Né? Então, decidiu-se que no dia 6 de maio de 2025, o filme The Mousetrap, A Diversão Agora é Outra, vai ser lançado de graça para quem está inscrito ali dentro do Filme Plus. Obviamente que não é um lançamento exclusivo. O filme pertence a uma empresa e a empresa pode licenciar esse filme para quem ela quiser. Então, provavelmente outras plataformas vão fazer o lançamento nesse mesmo período ou um pouquinho mais para frente. Porém, quem for inscrito no Filme Plus, e se você não é, corre lá e se inscreve, porque ele tem muito filme de terror se você é fã, e outros gêneros também, tá? Dia 6 de maio, Mousetrap vai estrear lá. E do que se trata esse diacho de Mousetrap, André? O que que se trata? Você tá falando do Mickey, tá falando da Filme Plus, da A2 Filmes e tal, mas não falou do filme. Calma, jovem Padawan, tenha paciência, sabedoria. Vamos falar sobre isso agora. The Mousetrap é um filme, uma produção que é britânica, né? Ela tem um pezinho nos Estados Unidos, um pezinho na Inglaterra, na Grã-Bretanha. E ela foi dirigida por um cara chamado Jamie Bailey, que aqui no Brasil ele não tem muito sucesso. Na verdade, ele é um cara da cena independente. E não tem grandes filmes dele aqui disponíveis. Porém, tem um filme dele que está disponível no streaming, se eu não me engano, para locação digital, no Prime Video, a R$ 6,90 mais ou menos. E para quem é assinante da plataforma Look, que é uma plataforma que sai cerca de R$ 14 por mês por assinatura, ou no plano anual, sai um pouco mais barato. E você pode assistir filmes como você assiste no Prime Video, Netflix, enfim, é uma plataforma por assinatura. E esse filme, Viralize ou Morra, que é um filme que o Jamie Bailey também dirigiu, tá disponível lá. Eu assisti esse filme já, eu posso até fazer um vídeo sobre ele depois. É um filme totalmente independente de terror, daquele tipo que ou você vai assistir e adorar e falar, nossa, que filme legal, divertido, simples assim, ou você vai falar, nossa, que produção horrível, porque é muito tosca, muito simples mesmo. É isso. Então, no meu caso, que sou fã de filmes de terror, tanto que eu tenho esse espaço aqui, o Guia de Terror, desde 2008, eu gosto desse tipo de filme. Eu gosto de filme simples, eu gosto de filme direto ao ponto, eu gosto de filme feito como se fosse eu fazendo. Então, eu acho que isso é digno. Então, o Jamie Bailey, ele fez Viralize ou Morra. É muito divertido, assim como o The Mouse Trap, e vou explicar por que daqui a pouco tá nessa mesma linha de filmes. É um slasher, é um filme de assassino em série com brutalidade, com violência, só que ele tem essa pegada mais rústica. Ele é um filme simples, ele se passa dentro de um lugar fechado, com as pessoas lá, e nós já sabemos que o cara vai atacar todo mundo. Então, pronto, não tem spoiler. O roteiro desse filme foi escrito pelo Simon Phillips, que também escreveu O Finalize ou Morra, e um outro filme chamado Mistério no Ártico, que também está disponível no Brasil para locação. O Simon Phillips também produz o filme e também atua. Ele interpreta 2 personagens no filme. Ele interpreta o gerente da loja onde acontece toda a ação do filme e ele também é o Mickey de máscara, né? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o filme para que você possa entender do que se trata The Mouse Trap. Por que chama-se Trap? Trap quer dizer armadilha, né? Quer dizer como se fosse uma ratoeira. Mouse Trap é a ratoeira. Então, é, essa história toda começa com uma moça chamada Rebecca, que está presa e sendo interrogada por 2 policiais.
Eles estão interrogando a Rebeca, porque ela estava nesse lugar, nessa loja, que é um fliperama bem grande, bem bonito, assim, tal, cheio de jogos bacanas, tipo o Playland, por exemplo, é um lugar desse tipo. É, ela estava lá e viu todos sendo atacados pelo cara vestido de Mickey. E ela sendo interrogada, e ela fala que ela não pode dizer quem matou, porque ela vai morrer se ela disser, né? Ela está dizendo que não foi o fulano, não foi o Beltrano, eles não querem saber, pô, mas foi o namorado da moça que matou? Foi a moça? Foi fulano? Quem matou? Quem é o assassino? E a Rebeca fala, não vou falar. E se eu disser, não só eu vou morrer, mas vocês também vão morrer. Então, fica-se nesse lenga-lenga, até que os detetives falam para ela: é o seguinte, ou você conta ou você vai ser presa porque você matou. Então, é isso. Aí a Rebeca conta e começa a contar a história. Que eles estavam lá no fliperama, até que o gerente da loja veio e informou duas moças que elas seriam responsáveis por fechar o local. Elas duas fariam hora extra nesse dia para poder fechar o fliperama, sendo que elas não estavam nem esperando isso. Por acaso, essas duas moças, uma chama-se Jaina e outra chama Alex, elas estão trabalhando lá numa delas, numa boa, na delas ali e tal, todas fazendo as suas coisas, cuidando das crianças, enfim, é um lugar barulhento, um lugar que dá trabalho e tal. Obviamente, elas não ficam felizes por saber que vão ter que ficar até mais tarde. Porém, o gerente foi claro: vocês vão fechar aqui, tem que limpar tudo e tal, vão ganhar hora extra por isso. E aí a Alex fala: beleza, uma grana a mais não vai fazer mal. Elas começam, o tempo passa, elas vão lá fechar o local, tal, fecham, começam a limpar. A Jaina fica lá com as pernas para cima no celular, enquanto a Alex fica de fato fazendo as coisas, até que a Alex vai procurar a saída de emergência para poder verificar se está tudo em ordem, e tem lá uma figura vestida de rato. Ela se assusta, foge, e na hora que ela volta, ela encontra lá todos os amigos dela reunidos para uma festa de aniversário surpresa para ela. Só que para ela é uma surpresa dupla, porque ela não esperava que os amigos fossem aparecer lá para poder fazer essa festa, muito menos ter uma festa, porque o aniversário dela nem é naquele dia. Então fica essa, né, coisa meio nonsense. O namorado dela criou isso como um pretexto para poder ficar com ela, sacou? Então o rapaz fez lá tudo para poder conquistar a moça. E aí, ali não, tipo, estamos aqui, vamos comer, vamos fazer uma festa. O chefe foi embora, né? O chefe sumiu, ninguém sabe onde está o chefe. Vamos então aproveitar esse momento para comer, beber e vazar. Beleza. Ao mesmo tempo, a gente descobre que na sala do gerente, ele está lá e ele tem lá uma coleção de vídeos do Mickey. Ele tem posters de vários filmes e tal, e ele tem lá um altarzinho. Naquele altarzinho tem o quê? Tem uma cabeça de Mickey. Uma cabeça de Mickey, exatamente isso. Ali, exposta. Embaixo tem uns rolos de fita, desses. Não sei se é 12 milímetros, 16 milímetros, 9 milímetros, eu não sei qual que é a espessura do filme, mas ele tem lá um projetor e ele vai lá e pega o Steamboat Willie e fala: eu adoro este, põe pra assistir e senta. Quando ele tá assistindo, ele começa a ouvir vozes, dizendo: olha, eu estou te observando, olha, não sei o quê. E ele percebe que a voz vem da cabeça do Mickey, né? E aí, tudo fica vermelho e a gente não entende muito bem o que acontece a partir daquele ponto com o gerente. Só que ele some, né? Ele desaparece. E aí, lá dentro da festa da Alex e dos seus amigos, aos poucos, as pessoas começam a dispersar e percebem que uma porta está trancada, outra porta está trancada, um casal some, outro casal some, outra pessoa desaparece, até que eles começam a perceber que as pessoas estão aparecendo mortas. E aí fica aquele pânico: bom, para onde vamos? Vamos fugir. E o filme se amarra nessa situação. Até que, cerca de 30 minutos depois do começo de toda essa história, nós vimos o Mickey no começo, aparecendo lá para Alex, vimos o Mickey na sala do gerente, e agora ficamos um lapso de 30 minutos sem ver Mickey nenhum. Ora aparecendo os policiais interrogando a moça, e ela contando mais sobre a história, ora a ação acontecendo
narrada assim para a gente poder saber de fato o que a a Rebeca, né, que é a moça que sobreviveu, tá contando. E aí a gente vê o Mickey aparecendo de novo, e de novo, tal. E aí o filme continua com já as mortes acontecendo lá. Confesso a vocês que as mortes não são mortes elaboradas, são mortes bem simples assim, né? E o Mickey, ele tem o que me parece ser um quê sobrenatural. Ele ali aparece e desaparece, de repente reaparece, de repente ele mata, de repente ele desaparece. Então, ele fica amarrado nessa coisa meio esse ar meio etéreo, do tipo, quem é o Mickey? Ele é uma pessoa, ele é uma entidade, ele possuiu alguém? Não sei. A gente não tem essa resposta. E é basicamente isso. Esse é o roteiro que o Simon Phillips escreveu para ele mesmo, tá, atuar como o Mickey. E causou certo burburinho, mas o filme ele acabou sendo mal recebido na crítica, justamente por isso, por ele ter uma história que é um pouco em tempo, assim, falando em tempo, ela não tem uma lógica. Ela passa como se fosse uma noite ali, só que de repente a menina tá lá contando e ela some e, sabe? Não faz muito sentido. E as mortes não são mortes legais de ver. Tá sendo muito sádico aqui, muito, né? Mas então, vamos ser sinceros, a gente tá aqui conversando sobre filme de terror, falando sobre um filme em que o Mickey é um assassino. Então a gente não pode esperar pudores para falar que gostamos de ver as pessoas morrendo no filme, tá? Sinto muito, essa é a verdade. Então, essa parte, que seria a parte mais divertida de um filme de slasher, que seria essa categoria, e aí, se você não conhece o termo, pensa Sexta-feira 13, que seria um clássico slasher e tal, né? Então a gente não tem aí um serial killer, um assassino que pega, que seja, fala, nossa, torço para que ele saia matando as pessoas. E você também não tem um protagonista ou alguns protagonistas em que você espera que sobrevivam, porque eles são bobos, entendeu? Eles vão fugindo para lá e para cá, tal, correndo. Então, no fim das contas, toda a mitologia do Mickey cai em domínio público e é aproveitada aqui, ela é apenas uma imagem para que você possa ficar curioso para uma história regular de assassino slasher. Então, é, não vá esperando que o Mickey vai aparecer e vai fazer vozes do Mickey e fazer frases de impacto, porque tudo isso ligaria ao Mickey de hoje. E isso faria um dano gigantesco por conta de direitos autorais. Então, temos a imagem do Mickey como podia ser a imagem de qualquer outro personagem, tá? E aí, no fim das contas, The Mouse Trap é uma diversão simples, é um filme que você assiste tranquilamente. Não é um filme super impactante, mas também não é um lixo de filme, tá? Eu não vou dizer pra você assim, nossa, que porcaria. Não é, tá? É um filme que, se você gosta de filme slasher, e a gente tem muito filme disponível desse tipo no mercado, no mundo dos filmes de terror. Especialmente nos canais gratuitos que tem no YouTube. Se você não sabe, eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram. Eu fiz uma live contando sobre alguns canais, sobre o Filme Plus e outros canais como Netmovies e tal. E você tem muito disso disponível hoje. Então tem slasher de tudo que é tipo. E o Mickey, no caso do Mouse Trap, ele vem apenas como uma alegoria. Então, The Mouse Trap é um filme regular, um filme ok, um filme que você pode assistir de graça, que vai estar disponível de graça para você. Não precisa te dar o trabalho de correr atrás, de falar, nossa, eu vou baixar esse filme para ver. Não, calma. Vai estar de graça no dia 6 de maio, pode esperar até lá, tá? O trailer do filme, dublado e legendado, tá no YouTube, dá dois filmes. E você encontra também na plataforma do Filme Plus, no perfil do Filme Plus no Instagram. Lá você encontra os vídeos desse filme. Então, é um filme bacana de ver, tá? Não é um filme, ai, nossa, vou perder meu tempo. Se você for no modo crítico, ver esse filme, como se você fosse julgar esse filme por ele ter uma produção A ou B, ou ter uma qualidade tal, tal, você vai se decepcionar. Porque esse filme não foi feito para ser criticado dessa forma. Ele é um filme para você ficar lá 80 minutos, 1h20, vendo o Mickey perseguindo as pessoas e matando as pessoas, ou não conseguindo matar, e as pessoas achando soluções bizarras para tentar evitar, né, que ele faça mais vítimas, enquanto a menina é interrogada pela polícia depois de tudo que aconteceu. É isso. Então, não vá esperando que você vai encontrar uma obra-prima. Larga isso.
e apenas se divirta lá. Assista, passa lá seus 80 minutos, assiste. Na mesma pegada do Ursinho Puff, ou Ursinho Pooh, você que sabe, eu tenho mais de 40, para mim é Ursinho Puff e vai ser assim para sempre. Assim como foi a Alice, no País das Maravilhas, que tem versão de terror, assim como foi a Cinderela, que tem filme de terror para ela. Você tem vários personagens que estão ocupando esse espaço. Porém, se você tira a cara do personagem, o nome do personagem é mais um slasher. Simples assim. Então, se você gosta de slasher, vai lá, assista e depois vem falar mal dele aqui, ou falar que é um ruim, ou vem falar que gostou. Enfim, usa o seu senso crítico, mas assista, porque vai estar de graça. Então, é uma oportunidade de você tirar da cabeça o Mickey matando pessoas, né? E a gente já vai ter agora, dia 1º de maio, o lançamento de um outro filme que também tem a ver, que também usa o Mickey como personagem principal e também usa o barco, o Steamboat aqui, como pretexto para ter um slasher ali. Mas eu não vou falar sobre isso agora. O assunto de hoje era The Mouse Trap, então fica aqui a minha crítica, é, a minha recomendação e alguns detalhes de bastidores do filme para você conhecer um pouquinho mais. Agradeço se você ficou aqui até agora. Se você achou que valeu a pena ter ficado aqui, manda esse vídeo para outras pessoas assistirem, ou esse episódio do Spotify. E a gente se vê e se fala no próximo vídeo. Tchau!